Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes dessa live. Hoje, dia 10 de abril de 2020, sexta-feira santa, né? Assim considerada como feriado, é o dia da Páscoa, né? E o dia da Páscoa, normalmente na nossa cultura, ela é um dia que as pessoas distribuem presentes, caixa de bombons, chocolates. Ensina-se às crianças que a Páscoa é representada pelo coelho. Mas eu gostaria de hoje falar sobre a verdadeira Páscoa. Porque a Páscoa, ela representa a saída do povo de Deus do cativeiro do Egito para a terra de Canaã. A libertação do povo de Deus. Essa foi a Páscoa no Antigo Testamento, né? Onde Moisés foi o instrumento de Deus para tirar o povo do Egito. Hoje, depois do Novo Testamento, a Páscoa continua sendo a libertação, agora a libertação do homem do pecado. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, ele morreu na cruz, justamente no dia de Páscoa, para libertar o homem do pecado. Esta é a verdadeira Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. A Bíblia diz que quando Jesus estava na última ceia, e ele entregou ali, serviu aos apóstolos o cálice, ele disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Então ele distribuiu também, serviu o vinho e disse, né, esta é a nova aliança do meu sangue, que é feita, né, a favor de vós. Então fazer isto em memória de mim. Então o dia da Páscoa não é um dia, biblicamente falando, não é um dia de se dar chocolate, presente. Isso é muito bom fazer isso. Mas a Páscoa verdadeira, Jesus diz assim: fazer isto em memória de mim. Mas hoje as pessoas passam a Páscoa e não levam Jesus à memória. Né? Então hoje é um dia, o dia de hoje é o dia de meditação no preço que Jesus pagou por nossos pecados. Esse preço que Jesus pagou por nossos pecados, ele deve estar sempre em nossos corações. Principalmente na Páscoa, que Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Eu gostaria de ler, então, um trecho do livro de Isaías que fala sobre o sofrimento de Jesus para nos libertar. É Isaías, capítulo 53, do versículo 4 ao versículo 7. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus passou por um processo de crucificação para nos libertar do pecado. E essa crucificação é a maior expressão de amor de Deus para a humanidade. A maior expressão de amor de Deus para a humanidade foi a crucificação. Jesus é a revelação de Deus.
Aliás, Jesus é a revelação do amor de Deus também, né? De Deus e do amor de Deus à humanidade. A Bíblia diz que Deus ama tanto a humanidade que Deus não poupou o seu próprio Filho, Jesus, para nos salvar. Sacrificou seu Filho para nos salvar. Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. O versículo mais conhecido da Bíblia diz assim, João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão espetacular, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Para nós não perecermos, Deus então entregou o seu Filho por amor de nós. A crucificação de Jesus, ela não foi um acidente, não foi um caso que aconteceu por acaso, de repente, não. A crucificação de Jesus foi um evento agendado por Deus desde a fundação do mundo. Deus, na sua onisciência, sabendo que ia criar o homem, que o homem ia pecar, ia se desviar, então Deus ali, na fundação do mundo, ele então agenda a salvação do homem, a libertação do homem. E Jesus então entra nesse plano. No Apocalipse capítulo 3, versículo 8, quando João é revelado, né, do que vai acontecer no futuro, então o Senhor Jesus começa a dizer para ele que as pessoas que não seguem irão se perder, irão para o inferno, e ele diz que aqueles que não estavam no livro, olha só, aqueles que não estavam no livro do Cordeiro, que vão se perder, né, que não aceitarem Jesus, não vão estar no livro do Cordeiro. E esse Cordeiro que foi morto, a Bíblia diz assim, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque lá na fundação do mundo já estava a programação, já estava agendado. Aí a Bíblia diz, ele foi morto desde a fundação do mundo. Mas Jesus, ele morreu por nós voluntariamente. Muitas pessoas pensam que Jesus é um coitadinho, pegaram ele à força. Não, Jesus se voluntariou. Ele se ofereceu. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, diz assim, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Então, Jesus, ele se voluntariou, ele se deu a si mesmo, ele se entregou, ele se deixou ser crucificado para nos livrar, nos libertar do pecado. Esta é a Páscoa. Jesus, então, deixou a sua glória, se esvaziou, certo? E se tornou-se como homem para interagir conosco. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornou-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor do universo, o Senhor Jesus, Criador, dominador dos céus e da terra, ele desceu à terra, se fez homem e humilhou-se até a morte de cruz, para nos libertar do pecado. Esta é a nossa Páscoa. Jesus, ele é a revelação não só do amor de Deus, mas ele é a revelação da justiça de Deus. A Bíblia diz no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim, o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, porém jamais inocenta culpado. Isso quer dizer que Deus não faz vista grossas para o pecado. Todo pecado deve ser punido plenamente e exemplarmente. Isso também quer dizer que Jesus, Deus, jamais nos levará ao céu sem que seja pago os nossos pecados. O homem não poderá entrar no céu se os seus pecados não forem pagos. Mas tem aí também um agravante. Nós não temos condições de pagar o nosso pecado. Aí entra Jesus com o seu amor. Jesus então se ofereceu a ser punido, se voluntariou a ser punido. E aquela dívida que nós temos de pecado contra Deus,
A Bíblia diz que esta cédula de pecado, podemos chamar essa boleta de pecado que nós temos que pagar, Jesus pagou por nós, na cruz do Calvário. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, da Bíblia Sagrada, diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas ordenanças, a qual era contra nós, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Então, os nossos pecados, as nossas dívidas, Jesus pegou as nossas dívidas e cravou na cruz. Ali é Jesus sendo cravado. Um amor incompreensível, um amor indizível, um amor indescritível, um amor infinito. O homem jamais vai entender, o homem jamais vai compreender o amor de Deus. A Bíblia diz que ele foi ferido por causa de mim, por causa de você. Isaías 53:5, como já foi lido hoje, está escrito assim: mas ele foi ferido por nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isto quer dizer que Jesus, sozinho, absorveu cada gota da ira de Deus contra o pecado da humanidade. A lei de Deus, a espada da lei de Deus feriu Jesus, porque Jesus estava no nosso lugar. Jesus foi ferido psicologicamente, Jesus foi ferido moralmente, Jesus foi ferido fisicamente. Jesus chegou ao extremo do sofrimento. A Bíblia diz que ele teve tristeza ao máximo, ao limite máximo da tristeza. Mateus 26:38 diz assim: então lhe disse, Jesus falando, a minha alma está triste até a morte. Jesus foi ao máximo da tristeza. Ele disse, a minha alma está triste até a morte. Isso minutos antes dele ir para o Calvário. Jesus se pôs em agonia intensa, ao máximo do estresse. Lucas 22:44 diz assim: posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Segundo os cientistas, eles dizem que o homem, quando chega ao ponto máximo do estresse, os seus microvasos se rompem e ele começa então a suar sangue. Jesus chegou ao ponto máximo do estresse. Os seus vasos, microvasos sanguíneos se romperam. De tanto era a agonia, tão grande era a agonia de Jesus, em estar sobre ele todo o pecado da humanidade. Jesus foi torturado cruelmente. A Bíblia diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado, moído por causa das nossas iniquidades. Quando a Bíblia cita a palavra esmagado, moído, ela está falando na expressão máxima do sofrimento. Ele foi moído, ele foi esmagado, a expressão máxima da dor, a expressão máxima do sofrimento. É isso que a Bíblia diz. Isto é a Páscoa. Jesus nos livrando do pecado. Jesus também recebeu inúmeras chicotadas. Segundo os historiadores, aqueles chicotes de antigamente, na ponta, eles tinham várias pontas. Na ponta, né? E eles colocavam vários pedacinhos de ossos nas pontas, para que quando batesse nas pessoas, arrancava então um pedaço da carne. E em Mateus 27, versículo 26, diz assim: então soltou a Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. E Jesus então recebeu inúmeras chicotadas, com chicotes que tiravam pedaços de sua carne. Jesus foi esbofeteado, Jesus foi escarnecido. Mateus 26:67
Diz assim: uns lhes cuspiram no rosto e lhe deram socos, e outros esbofetearam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? E além disso, eles perfuraram a fronte de Jesus, perfuraram a sua cabeça com uma coroa de espinho. A Bíblia diz, Mateus 27, 28, dizendo assim: e despindo-o, vestiram com um manto de escarlate, um manto escarlate, quer dizer, um manto vermelho, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve-nos, Rei dos Judeus. E a Bíblia diz que Jesus sofreu tudo isso em silêncio, porque Jesus já sabia que ele estava pagando meus pecados, e os seus, e os nossos. Além disso, da coroa estar na cabeça de Jesus, eles pegaram aquela cana, então, aquele caniço, e começaram a bater na cabeça de Jesus, que já estava com a coroa, perfurando mais ainda a cabeça de Jesus. Então, eles batiam na cabeça de Jesus. Mateus 27, 30 diz assim: cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. E depois de terem escarnecido, despiram-lhe do manto e puseram as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Então, a partir daí, Jesus, então, agora caminha em direção ao Calvário. João, capítulo 19, versículo 17, diz assim: tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, ou Calvário, né? Nós chamamos, que em hebraico quer dizer Gólgota. Esta foi a caminhada mais vergonhosa da humanidade. Jamais alguém fez uma caminhada tão vergonhosa. Em plena festa de Páscoa, sob a zombaria infernal da multidão, o escárnio humilhante dos seus algozes, seu corpo ferido, surrado, ensanguentado, sua carne dilacerada. E Jesus, arrastando todas as nossas mazelas. Jesus, arrastando todos os nossos pecados. Suportou a cruz, suportou o impacto das chibatadas, não levou em conta a ignomínia, por amor de nós, por amor de mim, por amor de você. Jesus foi humilhado pelas ruas até chegar ao Calvário. E quando chega na terceira hora, na hora terceira, às 9h da manhã, então inicia-se a crucificação. Continua então a tortura. A tortura continuou. Então agora eles deitam Jesus sobre o madeiro e transpassam seus pés e suas mãos com grandes pregos, com grandes cravos. A Bíblia diz assim, Salmo 22:16, pois cães me rodeiam, ajuntamento de malfeitores me cercam e transpassaram minhas mãos e meus pés. Mas esses cravos, esses grandes pregos, não quebraram os ossos de Jesus. Eles passaram entre um osso e outro, porque já estava escrito na palavra. Em Salmo 34:20, que era preservado todos os seus ossos, e nem sequer um deles se quebra. Jesus, então, após ser pregado na cruz, a cruz então é erguida. Mas a zombaria continua. Mateus 15:29 diz assim, e os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis os santuários em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Os próprios religiosos, que simbolizaria hoje os pastores, padres, líderes de religiões, os próprios religiosos escarneciam
A Bíblia diz assim, em Mateus 15:31, de igual modo também os principais sacerdotes, como os escribas, escarnecendo, diziam, aos outros salvou e a si mesmo não pode salvar. Desça da cruz agora, ó Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creamos. Também os que foram crucificados, os ladrões que estavam ao seu lado, também injuriavam. As autoridades da cidade também zombavam de Jesus. A Bíblia diz em Mateus 15:35, e o povo que estava ali, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo, a outro salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo escolhido de Deus. E os soldados também que estavam ali, a Bíblia diz que escarneciam de Jesus. Os soldados também escarneciam, chegando-se a ele e oferecendo vinagre, dizendo, se tu és o Rei de Deus, salva-te a ti mesmo. Porém, enquanto todos estavam zombando, Jesus estava perdoando. Lucas 23:34 diz que assim, Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que fazem. Jesus recebendo toda aquela zombaria, em sofrimento e perdoando. Este é o amor de Deus. Esse é o amor infinito, inescrutável. Ninguém jamais poderá entender o amor de Deus. E quando chega então a hora sexta, 12 horas, 9 horas ele foi colocado na cruz. Às 12 horas, ele estava agonizando na cruz. Porém, o sol se escureceu. Desde a hora sexta, houve trevas em toda a terra, até a hora nona. A hora sexta, 12 horas, meio-dia, para nós aqui. E a hora nona, 3 horas da tarde. Então, de meio-dia às 3 horas da tarde, o sol se escondeu de ver aquele sofrimento de Jesus agonizante na cruz. Porém, quando chega às 15 horas, a hora nona, um momento crucial, todo o pecado da humanidade sobre Jesus. E a Bíblia diz que Deus não suporta pecado. Então Deus olha para Jesus e vê Jesus com todo o pecado da humanidade sobre ele. E Deus então abandona o seu filho, aumentando ainda mais a angústia, a dor em Jesus. E Jesus então dá um brado. Acerca da hora nona, Jesus deu um brado em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto, traduzido em português, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E então todos ficaram preocupados, os soldados ficaram preocupados. E Jesus, então, dá agora o brado final de consumação da nossa salvação, da nossa libertação do pecado. Mateus 27:50 diz assim, de novo Jesus bradou com grande voz e entregou-lhe o Espírito. Jesus então grita, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Neste momento que Jesus entregou o seu Espírito, neste exato momento, a terra entra em colapso. O sol já tinha se escurecido. Então agora veio terremotos. A Bíblia diz que teve terremotos. As pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e as pessoas ressuscitaram. Aquelas pessoas que criam em Jesus se ressuscitaram. O véu do templo se rasgou. Por que o véu do templo se rasgou? No templo, naquela época, existia o Santo dos Santos, Santíssimo. Só o sacerdote poderia entrar ali para interceder a Deus pelo povo. Deus não fazia contato direto com o povo, mas sim com o sacerdote. Agora, na morte de Jesus, o véu foi rasgado. A partir dali agora, nós, todos os seres humanos da terra, temos o direito de falar diretamente com Deus. No nome de Jesus, a qualquer momento, a qualquer hora que nós quisermos, nós podemos fazer contato com Deus. Mateus 27:51 diz assim, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados.
Jesus tinha acabado de nos ganhar para Deus. Jesus tinha acabado de nos comprar para Deus. A Páscoa estava feita. A libertação do homem do pecado. Mas lá no céu houve uma reação. A Bíblia diz que lá no céu os anjos cantavam. Apocalipse 5:9 diz assim: e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus todos os homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Jesus ali comprou a salvação de todos os seres humanos. A Bíblia diz que não há outro que possa nos salvar, só Jesus. Não foram os apóstolos, não foi Pedro, não foi João, não, quem nos salvou foi Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens em que devamos ser salvos. Essa nós agora cremos e aceitamos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa alma. No livro de 1 Pedro, Pedro escreve assim: ele mesmo, levando ele mesmo nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que os mortos no pecado pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O que nos resta agora é a nossa conversão. O que nos resta agora é nos arrependermos, é reconhecermos que somos fracos, que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Jesus suportou tudo isso por causa dos meus pecados, para me salvar, para salvar você, para salvar toda a humanidade. Resta-nos agora, nesta Páscoa, agirmos de maneira com que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. O meu desejo é que nessa Páscoa, em que todos nós estamos em casa, por conta desse coronavírus, dessa lei da autoridade, que nós possamos, nessa Páscoa, invocar o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor, porque os seus pecados já foram pregados na cruz do Calvário e você será salvo. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus.